Bem-vindos ao The Debate. O material que a gente analisa hoje é a coluna mais recente de Denise Caires e Felipe Servilho, que expõe um ponto cego bem crítico na gestão de qualquer empresa: a saúde mental de quem tem a missão de cuidar da saúde mental dos outros. Pois é, estamos falando do Departamento de Recursos Humanos, aquela sala onde, olha, neste exato momento, a pressão pode estar insuportável. A questão que a gente vai debater hoje não é se o RH está em crise, os dados da coluna deixam isso bem claro. A questão é como a gente resolve o problema. E é exatamente aqui que nossas visões se separam. Eu defendo que a única forma de promover uma mudança real e duradoura é através de uma abordagem pragmática. É tratar o esgotamento do RH como um risco operacional crítico, sabe? Com custos mensuráveis, com passivos legais iminentes. É a linguagem que a alta gestão entende e respeita. Já eu acredito que essa abordagem focada só em risco e custo é parte do problema, não da solução. E eu argumento que qualquer mudança estrutural vai ser superficial, temporária, se não for precedida por uma transformação na cultura da liderança, baseada em empatia e cuidado genuíno. Uma planilha de riscos, né? Ela não substitui a humanidade. Pois bem, vamos começar pelo diagnóstico. A coluna descreve um fenômeno que se intensifica todo início de ano, o chamado efeito sanduíche. Para mim, a definição é clara. O RH é esmagado entre duas forças. De um lado, você tem a pressão da diretoria por corte de custos, aceleração de metas, e do outro, a pressão da base de colaboradores com as suas demandas e frustrações. Isso não é um problema de sentimento, entende? É uma falha de design organizacional que coloca o departamento numa posição estruturalmente insustentável. Eu concordo com a descrição do fenômeno, mas eu discordo do enquadramento. Antes de ser uma falha de design, é uma falha humana. O que a coluna chama de pressão da base, na prática, transforma o profissional de RH numa lixeira emocional. Imagina só, passar o dia inteiro ouvindo que o vale não caiu, que o ar-condicionado está quebrado, que o gestor assediou moralmente um colega. Cada colaborador despeja sua frustração e sai aliviado. Mas essa carga tóxica, essa energia, ela fica acumulada em quem ouve. E o profissional de RH não tem uma lixeira emocional para si. Ele apenas absorve. Focar no design organizacional é uma forma fria de descrever um processo diário de profundo desgaste emocional. Mas essa é justamente a minha tese. Enquanto a gente se apegar à descrição da dor e do desgaste emocional, a conversa não avança na diretoria. O que você descreve de forma eloquente é, para mim, um conjunto de indicadores de risco. A carga tóxica é um precursor de burnout. O acúmulo de frustrações é um passivo trabalhista em formação. A minha abordagem não é fria, ela é eficaz. Ela traduz o sofrimento humano para a única linguagem que força uma ação no nível C-level, a linguagem do dinheiro e do risco. Tratar a doença exige uma abordagem de engenharia de processos, não de terapia corporativa. E aí é que mora o perigo. Ao reduzir tudo a um problema de engenharia, você ignora que as peças desses sistemas são seres humanos. Uma solução de engenharia pode ser, por exemplo, um software novo de gestão de queixas ou um processo mais rígido. Mas se o líder de RH que opera esse sistema não se sente visto, cuidado, validado na sua própria humanidade, a solução vira só mais uma tarefa, mais uma camada de burocracia fria. O pessoal vai perceber isso como mais uma demanda corporativa, sabe? Não como um apoio real. E o problema de fundo, a sensação de abandono, vai permanecer intocado. Eu vejo o seu ponto, mas discordo da premissa. Um sistema bem desenhado protege o indivíduo independentemente de como ele se sente naquele dia. Um piloto de avião não voa baseado em sentimentos. Ele segue um checklist rigoroso que garante a segurança. O RH precisa de checklists, de processos robustos que o protejam. Sentimentos são consequência de um sistema funcional, não o contrário. Veja o exemplo mais extremo que a coluna traz. A tarefa de demitir 10 pais de família pela manhã e horas depois ter que sorrir e organizar a festa de aniversariantes do mês. Exato.
Essa é a dissonância cognitiva no seu estado mais cruel. A obrigação de transitar do luto para a celebração forçada em questão de horas é psicologicamente devastadora. É uma prática que, sem um amparo real e imediato, beira a desumanidade. Como é que a gente pode exigir que alguém cuide da saúde mental da empresa se estamos ativamente destruindo a saúde mental dessa pessoa? É uma contradição moral no coração da gestão de pessoas. Eu não usaria a palavra cruel ou desumano. Não porque eu não concorde com a carga emocional, mas porque essa terminologia ela é inútil numa discussão de negócios. Ela permite que um diretor financeiro a descarte como melodrama. Vamos traduzir. O que você chama de crueldade é, tecnicamente, um evento de estresse psicossocial de categoria máxima. Essa bomba relógio emocional tem um pavio curto e leva diretamente a custos tangíveis, aumento do absenteísmo, queda de produtividade e, o mais caro de todos, o turnover de profissionais-chave do próprio RH. Perder um gestor de RH experiente, que detém o conhecimento da cultura, das pessoas, isso tem um custo de reposição que pode chegar a 3 vezes o salário anual dele. Isso é um prejuízo direto no balanço. É essa frase que gera mudança, não o apelo à moral. Mas essa é a armadilha. Ao traduzir tudo para custo, você legitima a mentalidade que criou o problema. Você está dizendo para o executivo, olha, não faça isso porque é caro, em vez de dizer, não faça isso porque é errado. A liderança precisa entender que essa prática é eticamente indefensável, num nível humano fundamental. Sem essa convicção, eles sempre vão fazer o mínimo necessário para mitigar o risco financeiro, mas nunca vão construir uma cultura de cuidado genuíno. A sua abordagem resolve o problema na planilha, mas deixa a ferida na cultura da empresa aberta, infeccionando. Uma cultura de cuidado genuíno é um ideal nobre, mas difícil de metrificar e escalar. Um processo de gestão de risco, por outro lado, é concreto. Veja a ironia que a coluna aponta sobre a NR01. O RH é o responsável por mapear e mitigar os riscos psicossociais na operação da fábrica para evitar multas, certo? Mas quem mapeia o risco do próprio analista de RH? Isso não é uma questão de cultura, é uma falha gritante de governança. É um ponto cego de compliance que expõe a empresa legal e financeiramente. A solução é técnica. Estender os mesmos protocolos de avaliação de risco psicossocial aplicados à operação para o próprio departamento de RH. É um processo, um sistema. E quem vai aplicar esse processo novo? O próprio time de RH, que já está afogado em demandas? A sua solução é mais um formulário, mais um checklist para uma equipe que mal consegue respirar? Isso é como dar um manual de nutrição para alguém que está morrendo de fome. A mão que segura a lupa de auditoria para inspecionar a saúde mental da fábrica está ela mesma enfaixada e tremendo. O que eles precisam não é de mais um processo, mas de uma rede de apoio real, de um espaço seguro para falar sobre a própria vulnerabilidade sem medo de serem vistos como fracos. Isso não vem de um protocolo, vem de uma liderança que modela esse comportamento. Eu insisto que a estrutura precede a cultura. Uma rede de apoio sem um processo claro se torna só uma conversa de corredor. Um processo bem definido, por outro lado, ele cria o espaço seguro. Ele força a liderança a parar e perguntar: qual é o nível de estresse do nosso time de RH? Quais são os gatilhos? Qual é o nosso plano de ação? Empresas funcionam com base em sistemas, não em bons sentimentos. A gente precisa de um sistema que proteja o RH, independentemente de o CEO da vez ser uma pessoa empática ou não. A segurança não pode depender da personalidade do líder. Mas a eficácia de qualquer sistema depende da intenção com que ele é implementado. Se a intenção é só evitar uma multa, os funcionários vão sentir isso. A coluna usa uma metáfora poderosa, a da engenharia do contágio. Se o RH, o filtro da cultura organizacional, está doente, ele contamina a empresa inteira. Para mim, essa contaminação é a morte do sentimento de pertencimento. É o cinismo que se instala quando os funcionários veem a empresa implementando programas de saúde mental, enquanto o próprio RH está visivelmente esgotado. É a hipocrisia que destrói a confiança. Se você quer consertar o filtro, eu argumento que a gente precisa purificar a fonte da água, que é a mentalidade da alta liderança. E eu argumento que consertar o filtro é a maneira mais rápida e eficiente de começar a purificar a água.
Um RH saudável e com recursos toma decisões melhores. As contratações deixam de ser feitas às pressas. A gestão de conflitos se torna mais estratégica. Os treinamentos mais eficazes. Essas melhorias operacionais geram resultados positivos que, por sua vez, reforçam a importância de investir no bem-estar do RH, criando um ciclo virtuoso. Esperar por uma epifania empática da diretoria é uma estratégia passiva e arriscada. A minha proposta é uma intervenção direta na engenharia do sistema. É parar de tratar o RH como um centro de custo, o departamento de festa, e reconhecê-lo como o coração estratégico da operação. Se o coração infarta, a empresa para. A ação precisa ser estrutural. Veja, nós dois concordamos que o coração está infartando. A nossa divergência fundamental é sobre o tratamento. Você propõe uma cirurgia de ponte de safena, um procedimento técnico, estrutural, para desobstruir as artérias dos processos. É necessário, eu não nego, mas eu defendo que sem uma mudança radical no estilo de vida do paciente, na cultura da empresa, na dieta de pressão, na falta de exercícios de empatia da liderança, esse coração vai voltar a adoecer. A sua cirurgia pode salvar o paciente no curto prazo, mas a minha abordagem é a única que garante a saúde a longo prazo. A estrutura que você defende só se sustenta se for alicerçada por um cuidado humano genuíno. Então, em resumo, para mim, o caminho é claro. Para garantir uma mudança efetiva e que se sustente, o argumento precisa ser vencido na sala da diretoria com a linguagem da diretoria: risco, custo, compliance e retorno sobre o investimento. O bem-estar e a cultura de cuidado são, na minha visão, um bem-vindo e necessário subproduto de um sistema bem projetado e resiliente, mas não podem ser o ponto de partida da argumentação. E para mim, a conclusão é que um sistema, por mais bem projetado que seja, implementado sem uma base de cuidado e empatia genuína, é apenas um esqueleto. Uma estrutura vazia que vai ser percebida como mais uma formalidade corporativa. A mudança real e duradoura não começa na planilha de risco, mas na vulnerabilidade e na coragem da liderança de tratar seus liderados, a começar pelo RH, como seres humanos completos e não apenas como recursos a serem gerenciados. Duas abordagens para o mesmo problema crítico. Uma focada na estrutura para proteger as pessoas, outra focada nas pessoas para dar a vida à estrutura. Talvez a solução ideal esteja na intersecção das duas. A coluna que a gente analisou menciona caminhos práticos, como a mentoria para líderes de RH e a consultoria DPC. Para quem nos ouve e se identifica com esse dilema, o link com mais informações está na descrição. Refletir sobre essas perspectivas já é o primeiro passo. E proteger o balanço da sua empresa significa, fundamentalmente, proteger as pessoas que o constroem. Prepare sua empresa. O próximo Podiacast.cego te espera na próxima segunda-feira às 7 da manhã.